Trocar a ração do cachorro nem sempre é uma boa alternativa quando eu acho que meu cachorro está com alergia. Muitos dos casos onde eu vejo meu animal com algum tipo de reação e parece que nada cura, já tentei vários remédios, antibióticos, injeções, nada tem um resultado efetivo no problema de saúde do meu cão, eu começo a acreditar que ele tenha uma alergia muitas vezes à alimentação, ou seja, alguma coisa que eu estou dando para o meu cão comer é o que está gerando os problemas de saúde no meu cão. Na sua maioria, reações alérgicas que se manifestam na pele, animais com muita coceira, vermelhidão, área sem pelo, queda excessiva de pelo. Muitas vezes a gente na hora tende a ser direcionado, não, meu cão é alérgico, meu cachorro tem alergia. E aí quando você já fez a mudança do ambiente, limpou a casa, trocou desinfetante, trocou amaciante, trocou o lugar que seu cachorro dorme, parou de colocar roupinha, mudou o uso do sabão em pó, amaciante, todas as coisas na sua casa você mudou. E o problema ainda persistiu, o problema não resolveu. Logo a gente acaba tendendo a acreditar que o problema que está gerando a causa que está gerando o problema de saúde do meu cão, na sua maioria as dermatites, a gente tende a acreditar que o problema então está vindo da alimentação. Uma das coisas naturais que as pessoas fazem é: vou trocar a ração do meu cachorro, vou usar a ração hipoalergênica. E aí você acredita que talvez comendo a ração hipoalergênica ele vai recuperar e vai melhorar porque meu cão é alérgico, meu cão é atópico, meu cão tem uma reação à proteína da ração. Vou usar a ração hipoalergênica porque ela tem componentes menos alérgicos para o meu cão. E às vezes você usa durante um tempo e não funciona. E aí você tende a começar a fazer os testes de exclusão de alergia, testes de exclusão de proteína. E começa aquela briga para encontrar qual a possível causa da alergia do meu cão, qual o tipo principal de proteína talvez que possa estar causando essa alergia no meu cão. E eu tenho me deparado com uma certa frequência de animais ou pessoas que têm animais que começam a fazer testes acreditando que o cão é alérgico à proteína animal. Por exemplo, meu cão é alérgico ao frango, meu cão é alérgico à carne, meu cão é alérgico a peixe, meu cão é alérgico ao porco, é alérgico a carneiro. E aí eu me questiono, será que isso é possível? Será que realmente os cães são alérgicos à proteína? Será que os cães realmente são alérgicos à proteína animal? São alérgicos à carne? Será que algum cão, sabendo e tendo conhecimento que o cão ele vem de uma origem carnívora, ou seja, o organismo desse cão foi feito, foi fabricado, foi produzido para que ele fizesse a digestão e absorção de nutrientes de origem animal, para que ele fizesse a absorção de proteínas de origem animal, né? Na sua maioria, carne, né? Claro que quando a gente fala de animal carnívoro, a gente não está falando apenas de carne em si, né? Como nós humanos temos. Quando a gente fala carne, a gente está falando do bife, a gente está falando da carne pura, né? Mas quando a gente fala de alimentação animal, nós estamos falando de todos os anexos da carne, né? É a pele, é o couro, a orelha, cérebro, vísceras. A gente está falando todo o contexto, porque isso, a diversidade de tipos de proteína animal é o que fazem o balanceamento, né? Então, quando você come uma orelha, um rabo, né, um focinho de animais, de presas, né, cada parte é uma proteína de origem animal, até a unha, se você for pensar, a unha é uma proteína de origem animal, né? Os ossos são proteína de origem animal, couro, tudo é. Então, na natureza, eles não fazem seletividade para falar, olha, eu vou comer apenas a carne, apenas o pedaço do músculo, apenas o coxão mole, apenas o patinho. Não, eles comem todo o contexto. E quando nós compramos para nosso consumo humano, ou quando nós tentamos replicar e fornecer isso para os nossos animais, na grande maioria das vezes a gente fornece apenas a proteína isolada. Quando a gente está falando de alimentação industrializada, que é o caso tanto das marmitinhas fit que as pessoas compram, os frasquinhos, os potinhos de alimentação natural, quanto de uma ração, a gente está falando de uma proteína que foi modificada. Então ela não é 100% pura de origem animal, porque a gente tem algumas alterações nesse equilíbrio dessa proteína. E aí, será que seria certo, conveniente eu dizer e aceitar que meu cão animal carnívoro tem alergia à carne? Será que está correto? Tem alergia ao frango ou não? Vamos entender um pouquinho aonde entra a base do pensamento, do raciocínio dessa lógica e o que talvez você pode fazer na sua casa para poder obter melhores resultados, melhores soluções, já que talvez você não esteja conseguindo bons resultados
na alimentação do seu cão ou no tratamento de pele que você possa estar tentando fazer para o seu cão, beleza? Mas antes eu preciso da ajuda de vocês, dando seu joinha, dando seu like, comentando aqui embaixo de que cidade você me assiste, digita aí 222 para mim saber que está tudo bem, áudio, imagem com vocês, ou digita aí 11 se é a sua primeira vez aqui comigo, primeira vez nas nossas lives, nos nossos vídeos, digita aí 11 para mim saber. Chega aí, participa, dá seu joinha e interage comigo, tá bom? Todos os dias de manhã estamos aqui ao vivo, todos os dias à noite, estou tentando me esforçar muito, inclusive este ano, 2025, estou entregando muito conteúdo prático, direto para ajudar pessoas. E a gente está criando agora livros, e-books, livros digitais para que você tenha aonde chegar na sua casa e consultar. Então tudo que eu falo aqui está dentro dos nossos livros para que você possa ter acesso a esse material, né? Eu sempre falo para as pessoas, vocês devem ter um caderno para vocês anotarem as rotinas do seu cão, a alimentação, todo o padrão. Para você entender um problema, você primeiro precisa mapear esse problema para que você possa ter a solução, tá? E para isso eu estou gerando esses livros, porque fica mais fácil de você já entender a minha linha de raciocínio e saber exatamente o que você deve fazer para ter a solução para curar o seu cão. E por isso vou explicar para vocês que essa questão de alimentação, né? Lembrando, os nossos livros estão no nosso site, tá? Dicadoveterinário.com, você tem acesso a todos os nossos livros, os nossos conteúdos, os nossos cursos, para você poder ter contato direto comigo, tá bom? Tem um link aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. O que vocês precisam entender definitivamente é que se o cão é carnívoro, é praticamente nula as chances desse animal ele ter uma reação alérgica justamente à proteína de origem animal, tá? Praticamente nula. Então, é muito complexo eu falar que meu cão tem alergia à carne, muito complexo dizer que meu cão tem alergia a uma proteína de origem animal. No entanto, quando eu falo de modificação desta proteína, a gente vai ter várias formas de apresentar essa proteína. Eu tenho a proteína in natura, eu vou ter a proteína já desidratada, que é a mais comum, aí eu vou ter os farelos, as farinhas, né, ou as proteínas extrusadas, hidrolisadas, aonde eu vou modificar essa proteína para ter uma forma de apresentação mais fácil, vamos dizer, mais prática, ou mesmo que tenha facilidade de conservação. Qual que é a grande complexidade de um alimento natural? Qual que é o grande desafio da alimentação natural para cão? O grande desafio é a origem da proteína. Se eu tenho a carne, vocês concordam que a carne é um alimento altamente biológico que eu não posso deixar fora da geladeira? Tem a temperatura correta para ela estar ali, porque senão ela vai estragar. E aí eu necessito ter um recipiente de conservação para poder manter essa proteína. Ela não dura por muito tempo, né? Ela ficou um tempo fora da geladeira e já vai estragar, vai deteriorar, vai sentar mosca, vai ter bactérias. Então é mais complexo. Como é que eu armazeno 1 tonelada de carne para mim fazer alimentação para cão? Não tem como. Se você vai precisar da proteína, cada vez que você precisar, você vai ter que ir a um açougue, a um supermercado que tenha uma forma de armazenar essa proteína. Caso contrário, como que você vai ter essa proteína? Isso gera custos, né? Porque cada vez que você precisar comprar carne, você tem que ir no açougue, você tem que ir buscar, e você tem quantidade limitada que você pode comprar, porque você também tem um recipiente limitado para conservar isso. A pessoa que vai manter lá a carne no açougue, ela precisa ter a quantidade de carne que vende. Se mais pessoas quiserem comprar, ele não tem onde acondicionar, ele não vai conseguir servir. Então não tem como ele ficar matando e limpando o boi todos os dias para suprir a necessidade dessas pessoas. Então ele consegue comprar grande quantidade, estocar essa quantidade de forma a congelar essa carne, para depois fazer os cortes e vender de outra forma, conservando mais essa carne. A carne em si, ela tem um tempo de conservação limitado, ela tem um teor de validade menor. Quando eu falo em uma farinha, né, ou por exemplo o pessoal que consome, quem aqui consome com frequência a carne seca, a carne de sol, o Shark, digita aí 444 para mim saber aqui. Ou seja, já é um tipo de carne, é a mesma carne, só que sofreu um processo de desidratação, sofreu um processo de conservação diferente, que não é apenas a temperatura, né, a carne na geladeira, a carne no congelador. São duas formas de conservar a mesma carne. Eu tenho a carne in natura, matei o boi e está aqui a carne. Tem um tempo limitado para mim consumir essa carne, para mim usar essa carne. Passou esse tempo, eu tenho que colocar essa carne na geladeira. Essa carne na geladeira ela vai durar um determinado tempo. Depois ela vai estragar. Então eu tenho que talvez passar ela para um congelador. E congelada ela vai durar um pouco mais de tempo. Agora, e quando eu pego essa carne, eu salgo essa carne. Aí eu ganho mais tempo de conservação ainda.
inclusive tempo de conservação fora da geladeira, o que é mais barato para conservar uma carne. Vocês concordam? Que eu conservar uma carne salgada, ela não precisa de geladeira, logo ela é mais barata do que eu conservar a carne na geladeira, consumindo energia. Agora a gente tem aquela carne na lata. Quem que já comeu a carne na lata? Digita aí, 555 para mim. A carne na lata, você conserva a carne na gordura, na banha. Também é um meio de conservação da carne. Barato, porém, nem tanto. Existem as suas limitações também disso. Agora, e quando eu pego essa carne, eu desidrato ela totalmente, eu moo ela, eu ralo a carne para virar um pó. A carne desidratada, na forma de farelo, farinha de carne, ela consegue ser conservada de forma muito mais fácil, muito mais barata. Eu consigo levá-la durante um período maior, mesmo sendo uma carne de qualidade, no beneficiamento eu vou levá-la por mais tempo. Só que isso, né, são processos que eu tenho que aplicar à proteína para que ela possa ser conservada. E neste processamento, né, processamento da proteína, é que eu acabo perdendo a qualidade. Você concorda que se eu tenho uma picanha, a picanha, ela é uma carne boa, uma carne nobre, logo, não tem sentido às vezes eu querer salgar a picanha para conservar a picanha na salga, ou conservar a picanha na banha, ou usar a picanha para fazer o charque, para fazer o jabá. Por quê? Porque uma carne boa, ela é melhor, mais bem aproveitada a qualidade dessa carne, usando in natura. Então, carnes com cortes mais nobres, que custam mais caro, eles vão ser usados in natura. Carnes de segunda, terceira, que a gente talvez não tenha tantos riscos de perder tanta qualidade dela, eu consigo conservá-la de outras maneiras. Por exemplo, triturando. Então, somente nisso vocês entendem que, se eu for pensar em uma farinha de carne, é muito difícil de você comprar uma farinha de carne que seja farinha de carne de filé mignon, farinha de carne de picanha. Você não vai ter, você não vai achar. Por quê? Porque ela vende a picanha e o filé mignon in natura. Se for meio conservar, vou conservar o quê? Aquilo que não vendeu, aquilo que não tinha tanta qualidade na proteína in natura. Então eu vou utilizá-lo de uma maneira em farelo, em farinha. Portanto, quando a gente fala de cão com alergia, não é bem que ele tenha alergia à proteína, mas talvez ele tenha alergia ao beneficiamento que foi elaborado para chegar na oferta da proteína. Vocês acompanharam? Ao longo de um processamento de uma proteína, para que eu chegue ao ponto dela conservá-la, por exemplo, as rações, elas ficam conservadas um ano lá na prateleira do pet shop. Um ano na prateleira. Mais até, né? Ela tem validade rotulada em um ano, mas ela dura mais do que aquele um ano. Por que isso acontece? Porque a gente tem o beneficiamento dos componentes dela para que ele não estrague no tempo, né? Ou fora para que ele não estrague na temperatura. Quando eu vou vender essa proteína, eu não posso vender essa proteína a um alto valor. Por quê? Porque a proteína de alto valor, a pessoa fala, pô, mas entre pagar caro na ração, eu prefiro pagar caro na carne. E compro uma carne de qualidade. E aí fica o meu desafio para você. Faça as contas. Faça as contas. Quanto você gasta no quilo da ração? Olha só, o quilo da ração que você compra para o seu cachorro, quanto custa o quilo? E compare o quilo da ração que você compra para o seu cachorro com o quilo de uma carne no açougue. Quanto custa o quilo de uma carne no açougue? Várias categorias da carne. Veja lá, equivale a qual tipo de carne do açougue versus a carne versus o quilo da ração. Você vai perceber que muitas vezes o quilo que você paga na ração é próximo de um quilo de uma carne boa no açougue. Só que quando você compra a ração, você está comprando a ração adicionada, né, de um determinado balanceamento que acaba envolvendo o equilíbrio dela com outros componentes. Ou seja, você não vai comprar a carne, só a farinha de carne na ração. Você vai comprar a carne com equilíbrio de carboidratos. Na sua maioria das vezes, né, carboidratos de origem vegetal e não de origem animal. A maior parte dos carboidratos utilizados nas rações estão ligados a grãos, cereais. Por quê?
custo, a gente tem uma alta produção, né? Uma vez que eu vou plantar, eu tenho alta produção, eu tenho os plantios hoje são todos mecanizados, então eu uso uma alta produção mecanizada para ter alta produção, menor custo por quilo e consigo gerar mais margem de lucro na venda dessa produção. Consequentemente, eu como o rótulo das embalagens, das rações, eles têm marcado lá quanto de proteína tem a ração. Ninguém fica olhando e sabendo, tá, mas a proteína é de qual a origem da proteína? Tem proteína? Claro que tem proteína. Mas qual é a origem da proteína? Na grande maioria das vezes, a maior parte da origem é origem vegetal e não animal. Portanto, como eu posso dizer que meu cão tem alergia à proteína do frango, à proteína da carne, sendo que ele não come a proteína em si? A gente teve o beneficiamento dessa proteína e a diluição dela com outros componentes. Ao longo de um produto que eu consigo conservá-lo durante mais tempo, maiores as chances também de eu ter maior contaminação. Se eu tenho uma fruta, uma banana, você comprou a banana e você tem um tempo limitado para você consumir essa banana que ela vai estragar. Então a chance de você consumir a banana estragada é mínima. Por quê? Porque você vai consumir ela rápido. Comprou e vai consumir, porque ela vai deteriorar muito rapidamente. Então, você sabendo que você tem um tempo limitado para consumir, você vai consumir ela rápido para ela não estragar, porque senão você vai ter gastado o seu dinheiro à toa. A carne pura, a carne in natura, é da mesma forma. Comprou a carne, você vai usar a carne. Agora, uma ração não. Agora, 1 quilo de farinha, de farelo de carne, não. 1 quilo do farelo de proteína animal, não. Por quê? Porque você tem tempo para usar, você não precisa ter pressa. Logo, se você vai armazenar, guardar em algum lugar, você tem mais chances de contaminação desta proteína. E agora a gente começa a ter a justificativa de por que talvez alguns animais que comendo ração hipoalergênica, alguns animais que comendo, talvez fazendo a troca das rações para uma proteína de frango, proteína da carne, proteína... Por que é que ele ainda apresenta alergia? Por que é que às vezes ele ainda apresenta alguma reação? Não é pela proteína em si, mas a forma como essa proteína está sendo oferecida, a forma como essa proteína foi acondicionada, foi armazenada. Vocês entendem? Este é o grande detalhe que às vezes a gente não se atenta. Esse é o grande dilema que muitas vezes é o causador dos problemas de saúde do meu cão. E eu não consigo perceber. Você está teimando em fazer ainda o que está errado. Sem contar algumas pessoas que às vezes acabam misturando outros alimentos na ração. E aí, ou seja, você não pode dizer que aquela ração faz mal. Eu não posso dizer que aquela proteína faz mal. Porque é muito difícil você comprar uma ração com a proteína isolada. Porque na composição são muitas máquinas, são equipamentos. É muito difícil ele fazer uma isolação total da proteína. Consequentemente, eu nunca vou conseguir eliminar 100% aquela causa alérgica, tá? Se for algum componente na alimentação. Então eu tenho que, primeiro, cuidar da saúde do meu cão, na questão de equilíbrio alimentar, escolhendo um alimento para fornecer durante um período de testes e, junto a isso, fazer a ativação do sistema imunológico do meu cão para que ele possa receber esse alimento, tá? Muitas vezes a gente utiliza probióticos e até mesmo suplementações de outras vitaminas para que ele possa receber aquele alimento básico. E assim ele vai conseguir ter a recuperação do organismo para não ter aquela reação alérgica, tá? Na maioria das vezes, o cão não é alérgico à proteína em si. Ele é alérgico àquela ração específica, porque a modificação da proteína é o que gerou essa alergia. Se eu der a proteína isolada, muito provavelmente ele não vai passar mal, ele não vai ter a lesão. Só que eu tenho um tempo mínimo para fazer essa oferta, para que eu possa validar e ter o teste. Ó, funcionou ou não funcionou? É no mínimo 3 meses. E é muito comum as pessoas quererem fazer testes de proteína no cão. Ah, dei 2 semanas, eu dei 3 semanas, eu dei 1 mês. Não funciona, não funciona. É no mínimo 3 meses. Caso contrário, você está errando totalmente a condução
da sua tentativa. E aí você erroneamente, né, precipitadamente acredita, julga que o seu cão tem alergia a algo que ele na verdade não tem. Porque você não forneceu tempo suficiente para fazer a adaptação do organismo dele. Tanto no quesito de vitaminas e proteínas, quanto no quesito de flora intestinal para absorver, né? E claro, a preparação do sistema imunológico para receber aquilo. Porque se eu forneço alimento para um cão e esse cão não tem ativação do sistema imunológico, não tem uma atividade física, o organismo dele não circula. Logo, ele vai demorar mais tempo para fazer a absorção, para chegar ao ponto de entender que aquela proteína é o alimento. Por isso, você às vezes teima em ficar trocando alimentação, ração no seu cão e nada dá certo. Porque esses primeiros passos não foram executados. A gente só chega e troca, só chega e faz, sem entender como o organismo do cão está aceitando e recebendo aquele alimento. Beleza? Quem gostou da nossa live, digita aí 10 pra gente saber aqui. Pessoal, então para quem quiser ter um contato mais próximo com a gente agora, ainda nesse mês de fevereiro, a gente vai abrir as inscrições para o nosso grupo VIP. Se você tem interesse em participar comigo no WhatsApp durante um ano, para poder tirar dúvidas, mandar fotos, vídeos, ter todo o contato diretamente comigo pelo WhatsApp, né? Eu faço as consultorias hoje pelo WhatsApp praticamente todos os dias, atendo pessoas de todo mundo, para tentar ajudar e ensinar como o básico, o que funciona. Você apenas restaurar o que é natural do seu cão tem muito mais chance de sucesso do que a gente ficar tentando coisas complexas e tentativas mirabolantes para a saúde do nosso cão, tá bom? Então entra no nosso site dicadoveterinário.com, tem um botãozinho lá para você se cadastrar interessado em entrar no nosso grupo VIP. Agora em fevereiro, vou mandar uma mensagem para você para te convidar e saber se você tem interesse. A gente vai fazer uma aula para explicar todos os detalhes, como vai funcionar, e caso faça sentido para você, vai ser um prazer receber você no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Um ano comigo pelo WhatsApp para poder tirar todas as suas dúvidas, te dar toda a orientação para que você possa resolver de uma vez por todas todos os problemas de saúde do seu cão. Beleza? Um grande abraço a todos. Para quem estiver interessado também nos nossos cursos e livros, tá tudo no site dicadoveterinário.com. Você tem todas as informações de como eu posso te ajudar sobre o meu trabalho por lá, tá bom? Dicadoveterinário.com. Um grande abraço a todos. À noite estamos de volta. Tchau.